Bom dia para todo mundo. Bom dia, Janaína. Hoje, então, nós vamos continuar com com o nosso estudo da UC9, né? E a gente vai falar um pouco hoje sobre segurança contra incêndio em edificações. A gente vai falar sobre a IT 8, 9, desculpa, 7, 8, 9, 10, tá? Depois eu até envio os arquivos em PDF para vocês. Hoje eu vou passar mais a parte teórica e na aula que vem a gente vai fazer um exercício, tá bom? Então não percam a aula que vem também, tá? Então o que que a gente vai falar, né? Todas as ITs, elas são baseadas, né? E na Todas as ITs elas são produzidas, né? São elaboradas pelo Corpo de Bombeiro, tá? E a lei que rege, né, as ITs é o decreto 63.911 de 2018, tá? Então a gente fala o decreto do Corpo de Bombeiros, né? Vocês já devem ter visto também com algum outro professor. Então, nesse decreto é a mãe, né? Vamos dizer assim, a mãe das instruções técnicas, tá? E é nesse decreto que vem, né, falando a base, tá? Ele dá a base para todas as instruções técnicas, que depois nas instruções elas vão destrinchar, vão abordar de uma forma mais detalhada sobre aquele assunto, tá? Mas a mãe das ITs é o decreto, tá? 63.911 de 2018, tá bom? A gente sempre tem que estar atento lá no site dos bombeiros, porque esse decreto, ele está sendo sempre atualizado, tá? Então a gente tem que estar atenta, né, e pegar a versão atualizada dele lá no site do Corpo de Bombeiros, tá bom? Pessoal, Jana, Bianca, bom dia. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês não tiverem conseguindo entender alguma coisa, pode me parar, tá bom? Pode me chamar. Então, gente, eu destaquei aqui o artigo 4º das medidas de segurança contra incêndio, tá? Que estão abordadas lá no decreto e que se aplica para edificações ou áreas de risco. Então, né, o que que fala, né? Que essas medidas de segurança contra incêndio, elas têm que estar presentes, né? E estar funcionando adequadamente em todas as fases do empreendimento, desde a construção de uma edificação, no caso de uma reforma, no caso de uma ampliação, mudança, né, da ocupação ou uso, tá? Acontece muito, por exemplo, quando eu trabalho, né, com AVCB e CLCB, e aí a gente vai até a empresa, né, que o cliente, né, nos chamou, e aí a gente vai até essa empresa e a gente verifica lá que o imóvel, por exemplo, é alugado, tá? E aí muitas vezes esse cliente ele tem que fazer adaptações nesse imóvel que é alugado, né, por conta do estabelecimento, né, que ele vai implantar ali. E aí, quando você vai fazer, né, o CLCB, o AVCB, o bombeiro pede algumas exigências, ele pede algumas modificações. E aí a gente fica nesse impasse, por quê? O cliente não quer fazer as adequações, porque o imóvel é alugado, e o proprietário da empresa, do imóvel, também não quer fazer, porque ele vai alugar depois para outra pessoa, né? Para outra empresa. Então a gente fica nesse impasse, né? Quando o imóvel é alugado. E a gente sabe, né? Avisa o cliente, olha, não vai ser aprovado se você não fizer as modificações necessárias, tá? Então as pessoas têm que ter consciência disso, né? Quando o imóvel é próprio, já é mais fácil, né? E aí o proprietário, né, que é o proprietário tanto do imóvel quanto da empresa, faz as adequações, tá? Mudança de altura da edificação, né? Qualquer tipo de regularização. Então, tudo isso, né? Em todos esses casos, a gente tem que ter as medidas de segurança contra incêndio, né? Ali, presentes, devidamente instaladas, né? E em pleno funcionamento, tá?
Vou destacar também o artigo 19, que para efeito de determinação das medidas de segurança contra incêndio em edificações ou áreas de risco, deverão ser levados em consideração. Então, assim, seria um fator, né, que vai determinar quais medidas de segurança eu preciso? Ah, eu preciso ter um hidrante? Eu preciso ter um sprinkler? Eu preciso ter quantos extintores? Eu preciso ter quantas saídas de emergência, né? Eu preciso ter porta corta-fogo? Então, todas essas medidas, né, elas são determinadas pela legislação, né, que vocês estão vendo de carga de incêndio, e depende da ocupação do imóvel, né, qual que é o uso, qual que é a altura, né, qual que é a carga de incêndio que está lá dentro, qual que é a área construída, qual que é a capacidade de lotação e quais são os riscos especiais que existem ali. Por exemplo, tem algum armazenamento de produto inflamável ou explosivo, né? Então, né, essas questões, né, elas devem ser consideradas para você determinar quais são as medidas de segurança contra incêndio que deve ter naquele local, tá bom? E no artigo 20, gente, ele lista todas essas medidas possíveis, né? Vocês estão vendo tudo isso nessa OC. Então, no artigo 20 tem lá, né? Acesso à viatura, separação entre edificações, que a gente vai falar na aula de hoje, segurança estrutural, compartimentação, controle de materiais, de acabamento e revestimento, que a gente vai falar na aula de hoje também, as saídas de emergência, elevador de emergência, enfim. Se vai ter brigada, se vai ter bombeiro civil, se vai ter iluminação de emergência, detector de fumaça, o alarme que a gente viu, né? O sistema de alarme e detecção que a gente viu na aula anterior, né? Então, vejam só quantas medidas, né, de segurança contra incêndio existem, né? E a gente percebe que nem todas são adequadas para a empresa, né? O que vai, voltando aqui, né? O que vai ser o fator determinante para eu dizer quantas medidas são necessárias e quais são e qual é a quantidade, são esses fatores aqui. Qual é a ocupação, qual é o uso, qual é a altura, o pé direito, qual que é a carga de incêndio, qual que é a área construída, capacidade de lotação e riscos especiais, tá bom? Então, essas condições é que vão determinar quais dessas medidas vão ser necessárias, tá? E tudo isso é feito um projeto, né? Na aula de AVCB, que a gente vai ver mais pra frente, na aula de AVCB a gente vai ver mais sobre isso, tá? E aqui, gente, tem uma tabela no próprio decreto, né, que fala sobre cada estabelecimento, né, cada ocupação, ela vai ter uma classificação, tá? Esse código vai ter um grupo, né, e uma divisão. Então, vai estar A1, A2, C2, C3, D1, né? Cada tipo de ocupação, né, vai ter, né, uma descrição e vai ter aqui alguns exemplos. E o que que acontece, né? A gente sabe que, por exemplo, residências, né, unifamiliares, né? A residência ela não precisa ter AVCB, né? Residência unifamiliar ela é dispensada de AVCB e de medidas de segurança contra incêndio, tá? Agora, residências, né, que são multifamiliares, que a gente fala, habitações coletivas, já estão em outra categoria, A2 e A3. E aí sim a gente tem mais gente, né? A gente tem mais pessoas ocupando o mesmo local, a mesma área, né? Nós temos um acesso diferenciado, né? Aqui no meu apartamento mesmo a gente tem uma escadaria, tem outros apartamentos que além da escadaria tem o sistema de elevadores, né? Então a gente percebe que são estruturas diferentes. Pensa agora num hotel, né? Um hotel
onde você vai, você não conhece o local, você não conhece as saídas. Então, a partir do momento que você tem mais pessoas circulando, ou mais pessoas aglomeradas numa área menor, com escadas, acesso difícil, né? Elevadores. Então, você tem um hotel, pensa num hotel de 10 andares, né? Com pessoas ali de diversas línguas, né? Diversos países que falam outras línguas, que não conhecem o local. Então, a gente percebe que as medidas de proteção contra incêndio precisam ser diferenciadas. Ao passo que numa residência não precisa ter nada, né? Numa residência unifamiliar que mora só uma família. Aí a gente passa para um prédio simples que nem o meu, que tem escada somente, que é um prédio baixo, né, de 3 andares, onde a gente tem iluminação de emergência, extintores, hidrantes, né, e sistemas de alarme. E a gente passa ainda, dá um passo adiante para um hotel grande, numa cidade turística, que recebe pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes línguas, né? Esse hotel já precisa ter um processo diferenciado. Ele vai ter que ter, por exemplo, né, detectores de fumaça, sprinklers, né? Porque as pessoas sabem usar o extintor, né? É muita gente que está ali, talvez o brigadista não dê conta, né? Então, são outras medidas, né? Inclusive medidas que trabalham com tecnologia, né? Que usam os sistemas de alarme, né? Que a gente viu, que são equipamentos autônomos, né? Que estão ligados numa bateria ou num gerador. Sistemas automáticos de identificação de fumaça, né? E avisadores também automáticos, tá? Então, a gente, né, quanto maior a complexidade desse empreendimento, maior o número de medidas de combate que vão ser necessárias, tá? Até a gente chegar, por exemplo, num shopping, né? Eu vou até dar o exemplo do shopping pátio na aula, né? Que tem o bombeiro civil, tem brigadistas, né? Tem as portas corta-fogo, enfim. Aí tem mais uma gama, né? Mais uma gama de equipamentos de combate a incêndio devido à complexidade do local, capacidade, né, utilização, pessoas, né, leigas que andam, né, naquele local, tá? Circulam, né, por aquele local. E aí eu peguei um exemplo aqui, né, dos serviços de hospedagem. Então, lá no decreto a gente vê, né, que vai variar, né, para serviços de hospedagem aqui, B1 e B2. Os hotéis vão ser classificados pela altura, tá? Então, se é térreo, a gente percebe que precisa de de algumas medidas de segurança contra incêndio, tá? E aqui, por exemplo, o gerenciamento de risco de incêndio não precisa e compartimentação vertical não precisa. Agora, quando a altura aumenta para 12 metros, ó, em diante, já precisa ter compartimentação vertical, que a gente vai ver o que que é, tá? Para quê? Para o fogo não se propagar para cima, né? Para os andares de cima. E vai ter também que ter o gerenciamento de risco aqui a partir de 24 metros, tá? Então a gente percebe que as medidas, né, de proteção contra incêndio, elas vão aumentando, né, sendo mais detalhadas quando se aumenta a altura do empreendimento, tá? Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um sinal para mim. Beleza, legal, legal, pessoal. Obrigada, Tayane e Bianca. Obrigada. Então, depois eu passo aquela atividade da Boate Kiss para vocês, né, que estava ali no outro slide. Porque o que eu quero, né, que vocês entendam nessa aula de hoje?
que existem essas leis e decretos que estabelecem regras para o incêndio não se propagar dentro da edificação e fora também, tá? Então, eu coloquei aqui a Lei Kiss. Lembra que a gente teve aquele acidente, né, na Boate Kiss? Ficou, né, infelizmente, ficou muito famoso, né, em território nacional, porque muitos jovens faleceram, né? E aí a gente teve, fruto desse acidente, a gente teve a Lei Kiss, tá? Que é essa lei que eu coloquei para vocês. E nessa lei fala, por exemplo, né, que deve ter fiscalização, né, dos órgãos públicos nos empreendimentos. Nos cursos de graduação de engenharia e arquitetura deveria ter disciplinas de combate a incêndio, tá? Né? Isso até daria mais emprego, né, para o profissional que é técnico em segurança e bombeiro civil. Então, existe essa lei, é uma lei federal, tá? Mas infelizmente a gente percebe que ela ainda não está sendo colocada em prática, né? Em toda a sua extensão, tá? Falta ainda alguns pontos, né, para ser colocado em prática no Brasil, principalmente a questão da disseminação da informação, né? Porque quando todo mundo conhece as leis, fica mais fácil de você colocar em prática, né? Porque a população cobra, mas quando a população não conhece, ela também não vai cobrar, né? Das empresas que se tenha o AVCB, que se tenha manutenção nesses equipamentos, né? Então, esse artigo 8, né, que falaria das aulas, né, de combate a incêndio, enfim, nos cursos de engenharia e arquitetura, inclusive cursos de tecnologia e ensino médio, né, ainda não foi implantado, tá? E aí, gente, eu coloquei um roteiro, né, para vocês. A gente vai falar desse roteiro nas próximas aulas, que é quais são as etapas dessa regularização, né? A gente vai falar mais sobre elas, mas uma das etapas, né, na construção do empreendimento é avaliar essa estrutura, né? Qual que é a estrutura, como que ela foi construída, quais são os materiais de acabamento e revestimento, tá? Então, esse item 1 aqui, né? Depois a gente vai falar dos outros, né? Mas o item 1 a gente vai falar nessa aula. O 2 também, né? Eu preciso avaliar qual é a distância, né? Qual que é a distância segura entre as edificações vizinhas, tá? Será que é seguro, né, eu construir um prédio do lado de uma empresa que trabalha com produtos inflamáveis, né, um prédio residencial? Qual que é a distância segura entre os dois empreendimentos, tá? Então, isso a gente vai ver. E depois o restante, vocês já estão vendo com os outros professores, a gente vai falar na aula de AVCB e CLCB, tá? Mas essa etapa de avaliar a estrutura e a construção e a distância, né, em interação com as outras edificações, isso é fundamental, tá? Então, olha, são essas ITs, né, que a gente está citando na aula de hoje, tá? Eu fiz essa lista, né, para facilitar para vocês depois na hora de estudar, tá bom? Vamos falar um pouco, gente, dos materiais de acabamento. Será que as pessoas pensam, né, que colocando um material de acabamento em casa pode aumentar a carga de incêndio? Será que as pessoas pensam que esses materiais podem pegar fogo, que eles são combustíveis, né? Então a gente precisa avaliar isso, né? Será que eu até coloquei aqui itens de madeira, mas hoje a gente tem também forro de plástico, né? A gente tem aquele forro de casa que é de plástico, tem essas divisórias, né? O pessoal coloca muito divisória em alguns barracões, né? Para separar para as salas, né? Definir salas, enfim. Será que esses materiais são seguros? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente compra esses equipamentos, né? Faz a instalação
carpete de madeira, forro, portas, materiais plásticos, divisórias, né, drywalls, tudo isso precisa ser visto, né? Ainda mais quando eu estou na minha residência, na minha casa, o risco é menor porque eu tenho poucas pessoas. Mas quando eu estou num shopping, quando eu estou num hotel, né? Quando eu estou num cinema, esses materiais precisam ser avaliados. E a gente vai ver como que é essa avaliação, tá? Aqui eu dei até o exemplo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? Foi uma situação lamentável onde ele pegou fogo, né? Naquele momento. Não se sabe, né, onde o fogo começou, mas sabe-se que boa parte da estrutura do prédio era de madeira, né? E que o acervo que o museu tinha muito material inflamável, então o fogo se espalhou rapidamente, tá? Tinha 4 vigilantes no local, mas eles também pode ser que não tinham treinamento, né? Ou talvez não tivesse extintor, a gente não sabe, né? E eles conseguiram sair, ainda bem que ninguém ficou ferido, mas o museu ficou destruído, né? Tudo por conta, né, desse material da estrutura, né, do prédio, tá? Então existe, né, esse CEMAR que a gente fala, que é o controle de materiais de acabamento e revestimento. Isso tá na IT10, tá? Então, dependendo, né, da ocupação, né, da edificação, a gente tem que seguir regras, tá? Para colocar materiais de acabamento, revestimento, o termoacústico também, né? O da Boate Kiss pegou fogo no material de revestimento acústico, né? Que não era apropriado. Então, esses materiais precisam ser testados, laudados, para avaliar qual a condição de propagação de incêndio dele, né? Ele gera fumaça tóxica? Não pode, né? Qual que é o fator de propagação de incêndio desse carpete de madeira ou dessa escada de madeira, tá? Isso tudo é avaliado, tá bom? Eu vou deixar uma atividade para vocês, né? Para vocês olharem lá no decreto e verificarem, porque empreendimentos menores, né, de categorias de grupos e divisões que não têm tanto risco, isso com a área pequena, tá? O bombeiro sempre classifica, né, os empreendimentos pela área, tá? Então, empreendimentos com área menor ou igual a 750 metros, com altura menor ou igual a 12 metros, então, dessas divisões que vocês vão ver lá no decreto, tá? Eles não precisam ter, se preocupar, né? Ter essa preocupação com os materiais, tá? De acabamento e revestimento, tá? Por quê? São áreas pequenas, tá bom? Então tem essa limitação tanto de altura quanto de área. E o que é feito, né? Para eu controlar esses materiais de acabamento e revestimento? Existe uma norma, né? Vou até passar aqui para o próximo. Existe uma norma que é essa BNT que eu coloquei aqui para vocês. Então, essa norma, ela determina um método que se faz para avaliação da propagação superficial de chama, tá? Então, por exemplo, eu tenho um piso laminado, um carpete de madeira, né? Isso aqui é do piso laminado da Eucaflor, por exemplo, né? Qual que é o índice de propagação da chama, né? Desse carpete, né? Desse piso laminado. Então, o laboratório, né, lá no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, eles fazem essa avaliação, né? O fabricante faz isso, né? Ele envia o produto dele para análise no IPT. O IPT vai fazer essa avaliação e vai dar a classe para mim, tá? Então, no caso aqui, deu categoria B de 26 a 75, tá? IP, que é o índice de propagação de chamas, tá bom? Deu 48, né, a média aqui dos testes que eles fizeram. E aí a gente leva esse 48 para a tabela que está na IT10. Então, o que a gente faz, né?
o produto tem que ser classificado como material combustível ou não, né? Sendo combustível, qual que seria, de acordo com a NBR, né? Qual que seria a classificação dele? O nosso deu 48, tá? Então ele vai ser aqui, ó, né? O IP deu 48, então ele tá nessa faixa aqui, ó, né? Classe B, deu lá classe B 48, classe 3, tá? Então estaria nessa linha aqui, tá bom? Então a gente percebe, né? Quanto maior esse P, pior é, tá? Se for classe 4 é o pior índice, né? E a gente tem, né, alternativas hoje. A gente tem materiais que são até dispensados dessa avaliação. Porque são materiais que não propagam fogo, né? Vidro, concreto, gesso, produtos cerâmicos, pedra natural, alvenaria, metais, ligas metálicas, né? São considerados incombustíveis, tá? Esses materiais não pegam fogo. Agora, pisos de madeira, maciça, né? Já podem ser classificados como classe 2A, tá? Tudo bem, gente? Vocês conseguiram entender? Vocês estão me ouvindo? Beleza. E aí também tem um ponto, né, um item da IT que fala sobre os materiais isolantes acústicos, tá? Que geralmente, né, são espumas, né, que o pessoal utiliza para bloquear, né, o som em casas noturnas, enfim. E aí eles falam, né, que esses materiais devem se enquadrar em classe 1 ou 2A, tá? Justamente para evitar, né, e essas espumas devem ser protegidas com materiais incombustíveis, tá? Para quê? Para não pegar fogo, né? Então tem que seguir a classe 1 ou 2A e não pode pegar fogo, tá? Tem que ser incombustível, tem que ser protegido, né? Por um material incombustível. Aí na planta, né? É interessante a gente destacar isso, na planta do empreendimento, como eu coloquei aqui, é destacado também, tá? Qual que é a classe desses materiais, tá bom? Então, ó, piso classe 4A, piso classe 1A no refeitório, né? Piso classe 1. Então, na empresa, né? Você, numa planta de um empreendimento, você tem que destacar, né? O engenheiro civil vai fazer isso, ele vai destacar as classes dos materiais que ele vai utilizar para acabamento e revestimento, tá bom? E aí teve o caso, né, muito famoso da Boate Kiss, eu só vou citar aqui, né, que o que aconteceu foi que além do fogo, né, as pessoas morreram devido à fumaça e os gases gerados, devido à queima, né, desse revestimento acústico que tinha no local, tá? Então, o que aconteceu, né, foi que a liberação dessas substâncias tóxicas, né, que é o monóxido de carbono e o gás cianídrico, foram liberadas, né, no ar, no ambiente, e muitas pessoas morreram, né, não pelas chamas, né, mas pela inalação das substâncias tóxicas, tá? E uma delas aqui foi o gás cianídrico, tá? Até coloquei aqui um pedacinho da FISPIC, né? Que o gás cianídrico é líquido e vapor venenoso, né? Não pode ser ingerido, inalado ou absorvido pela pele. Então, no caso lá, como foi gerado esse vapor, acabou acontecendo esse acidente fatal com várias pessoas, tá? Outro ponto a ser considerado, gente, é assim: existem formas de bloquear a propagação do fogo em um estabelecimento? Como funcionam os dispositivos de corta-fogo, né? Como funciona? Para que precisa ter?
Esses dispositivos, inclusive um deles aqui, essa foto aqui é lá do Shopping Pátio, né? A gente sabe que quando pega fogo no local, esse fogo, ele atravessa portas e janelas, tá? Ele não fica parado só no ambiente. Ele vai se alastrando. A partir do momento que ele encontra, né, superfícies, ele vai se propagando. Muitas vezes não encontra superfície para queimar, mas pode ser que fagulhas, né, das explosões quando vai queimando madeira, vocês já viram, né, um carvão pegando fogo na churrasqueira, vai soltando aquelas fagulhas. E aquilo também pode atingir distante, né, algo que está distante, mas que é combustível e o fogo se alastra, tá? Ou mesmo o calor. Muitas vezes não é o fogo que vai, mas é o calor, a temperatura, a alta temperatura que provoca a ignição e o fogo também se propaga, tá? Para isso, né, muitas empresas, né, hotéis, né, lá no Senac mesmo, no auditório, a gente tem uma porta corta-fogo. Porque o que acontece? A gente tem a possibilidade de ter um sinistro, né, um incêndio, e se eu tiver uma porta como essa aqui, né, e ela tiver vedada, tá? Ela tem que ser dada manutenção dessa porta, ela tem que estar completamente fechada, né, senão não adianta. Então, ela estando com a manutenção em dia, vedada, completamente fechada, ela vai funcionar como uma barreira e o fogo não passa por ela, tá? Porque ela é um dispositivo que bloqueia a porta corta-fogo, ela bloqueia tanto o calor quanto o fogo, tá? A gente tem, né, duas definições, tá? O elemento corta-fogo, que é esse que eu falei, que ele impede, né, tanto a passagem de chamas e de fumaça, quanto a passagem de caloria, do calor, então faz isolamento térmico. Tem elementos que é para chamas, tá? Então é um elemento que é uma barreira física, né, que impede a passagem de chamas e fumaça, mas não proporciona isolamento térmico, tá bom? Pela IT9, né, que fala sobre a compartimentação, então ela traz a definição de corta-fogo e de para-chamas, tá? Então a corta-fogo, né, é isso. São dispositivos que vão bloquear, tá? Por um tempo, né, também estabelecido, elas vão bloquear por um tempo. Por exemplo, tem a P30, P60, P80, P120, tá? Então, o que, que é a P90, né? Significa que é a porta que bloqueia por 90 minutos. P60 por 60 minutos. P30 por 30 minutos, tá? Eu até tenho um arquivo em PDF, né, das empresas que fabricam a porta corta-fogo e eu vou mandar para vocês também, para leitura, tá? E tem não só porta, né? A gente tem esses dispositivos que é a porta corta-fogo de enrolar, tá? A gente tem parede porta-fogo, parede corta-fogo, vedadores corta-fogo, registro, né? Corta-fogo, tá? Existem vários dispositivos que podem ser instalados, né? E que bloqueiam a propagação do incêndio, tá? Então aqui, por exemplo, né, é um selo, né? É um material que eles estão utilizando aqui para selar, né? Algum espaço que tenha entre laje, né? Então eles colocam esse dispositivo aqui para que o incêndio, né, o fogo não passe para o outro lado, tá? E na planta também, tá? Na planta precisa estar identificada, né? Aqui é uma parede corta-fogo e aqui uma porta, né, corta-fogo P90. Então, o que, que significa? Essa porta aqui, ela bloqueia o incêndio, tanto daqui para cá quanto daqui para cá, né? Dos dois setores por 90 minutos, tá bom? E aqui, ó, são os vedadores, né? Corta-fogo aqui é como se fosse uma tenda. Vocês estão reconhecendo esse local? É o edifício
o edifício Office, né? Do Shopping Pátio aqui de Limeira. A gente esteve lá numa visita técnica, né? E aí eu consegui fazer até um vídeo, tá? Mostrando, né? Porque a cada andar você tem essa tenda, né? Que é corta-fogo, que ela é estendida, tá? Então ela impede, né? Naquele edifício lá, que é o pátio office, né? Se eu não me engano, ela impede que o fogo passe de um andar para o outro, tá? Deixa eu passar o vídeo para vocês aqui, ó. Olha ela fechando, né? Tanto em cima quanto embaixo. Ó, tá vendo? A cada dois andares você tem esses dispositivos. Então, as pessoas, né, não vão receber o calor, o fogo que vem de cima e nem de baixo, tá? Tudo bem? Deu para ver o vídeo, gente? Sim? Outro dispositivo são os dampers, tá? O que que seria o damper, né? Ele é muito utilizado em coifas, tá? É um dispositivo, ó, que ele fecha, porque, por exemplo, você está num restaurante, numa cozinha, né? Aqui é uma cozinha. Você tem um sistema de exaustão, né? E esse sistema ele suga a fumaça, né? Para cá e essa fumaça entra é bombeada para fora do local, né? Então hoje o que que eles fazem, né? Nessas cozinhas industriais, tem todo um sistema que injeta uma espuma, tá? É uma espuma anti-chama, caso tenha um incêndio. Então tem aqui uns injetores, né? Tipo um aspersor que injeta essa espuma aqui, né? Para parar o fogo, principalmente de óleo, né? E aqui a gente tem um sistema que fecha, é um damper, ele fecha para que essa fumaça não vá para fora, tá? E também não provoque, né, um incêndio maior no equipamento elétrico, tá? Então esse damper ele fecha aqui e automaticamente o sistema de alarme é acionado e já tem um extintor aqui com espuma, né? Com difusores, tá vendo? Ó, tem difusores aqui dentro que vão disparar, né? O, ele até tem detector, né, de gás GLP, tá? E aí, e aí ele vai disparar essa espuma, tá? A gente fala que é um cilindro saponificante, né? Que é um material, que é uma espuma que vai parar o incêndio, tá bom? Então, hoje nas cozinhas industriais a gente já tem esse esquema, né? Para identificar e já controlar um possível sinistro, tá? Outro ponto que a gente vai estudar é seguro ter imóveis próximos uns dos outros? Existe uma distância segura adequada para que não ocorra propagação de incêndio entre estabelecimentos? Por exemplo, aqui eu tenho dois prédios, né? Como eu falei para vocês, o fogo daqui, ó, passou para cá. Por quê? Eles não tinham uma distância segura entre eles, tá? Aqui nessa empresa, né, eu coloquei essa empresa para vocês terem uma ideia. Será que o fogo desse barracão passa para o outro lado? Será que o fogo daqui passa para esse outro local aqui atrás? Será que o fogo desse barracão passa para esse outro barracão aqui no fundo? Né? Então, tudo isso a gente precisa avaliar, tá? Até então uma pergunta aqui. Esse dispositivo funciona 100% ou inibe muito? Tayane, o dispositivo corta-fogo que você perguntou é 100%, tá? O dispositivo corta-fogo, ele impede, né, esses que a gente estava falando, né?
Esses é 100% porta-fogo de enrolar. Ela é 100%. Não passa, tá? Você pode ter o fogo que você quiser aqui fora, só que tem o tempo, né? Ela bloqueia por 60 minutos, bloqueia por 120 minutos, né? Que é o tempo, né? Por que tem esse tempo? Que é o tempo do bombeiro entrar, né? Do bombeiro chegar e começar a ligar os hidrantes, né? Demora aí 15 minutos, né? Geralmente depende muito da região, né? Então, a porta corta-fogo, os dispositivos corta-fogo, eles inibem 100%, eles são testados, né? É aço puro, tá? Ela é feita de várias placas de aço galvanizado, então ela não destrói, ela bloqueia tanto o calor quanto o fogo pelo tempo que ela foi laudada, tá? Se foi laudada para 30, é 30. Claro que tem, né, um nível aí, né, de sobra, tá? Mas é 30% que é 100% eficaz, 30 minutos que é 100% eficaz, 60, né, minutos que é 100% eficaz, tá? Passado esse tempo, o fabricante já não garante, tá bom? Ele já, né, porque ele laudou para 30 minutos, então ele já não vai garantir, tá? Então, falando agora da distância segura, né? Qual seria a distância segura? Dá para calcular? Dá. Dá para eu calcular qual a distância segura entre prédios, entre empresas, né? Para que o fogo de um lugar não passe para o outro. E aí, o que a gente faz, né? A gente usa a IT7, tá? Que é separação entre edificações. Então, a gente sabe que existe, né? Essa questão de isolamento. Então, eu tenho que ter, se eu tenho 2 prédios, né? Eu tenho que ter uma distância segura entre eles, tá? Sempre atentando, gente, que quanto mais janelas eu tenho, tá? Quanto mais janelas você tem, mais portas você tem, maior é a propagação, porque com o calor, o vidro, ele não pega fogo, mas ele quebra, né? Ele trinca. As janelas, muitas vezes, que são de alumínio, elas podem se abrir, porque elas vão ficar retorcidas, né? E aí esse fogo, ele tem abertura para sair, tá? Então se calcula, né, esse isolamento dependendo dessas aberturas, tá? Dessas janelas, porque o fogo propaga pelas fachadas, né? Pelas aberturas, tá? E aí, né, eu preciso calcular, a gente vai ver isso na aula que vem, tá? Que a aula de hoje já tá um pouco extensa, né? Na aula que vem a gente vai identificar a distância segura, né? Entre os prédios. Se for necessário, né? Quando é geminado, por exemplo, você pode colocar uma parede corta-fogo, né? Se você não tem espaço para isso, né? Para dar o distanciamento, você pode colocar uma parede corta-fogo, tá? Entre os dois locais. E aí existe uma fórmula que a gente vai utilizar na próxima aula, né? Que fala sobre o dimensionamento da distância segura. Então a gente vai utilizar uma fórmula, né? Tem algumas tabelas que são utilizadas, mas é possível calcular qual que é a maior distância segura entre os empreendimentos, tá bom? E a gente vai ver que se eu tenho essas medidas de parede corta-fogo, né? Ou isolamento, né? De fogo entre as. Se eu tenho parede corta-fogo entre os andares, por exemplo, isso aumenta muito, tá? Eu posso deixar distâncias menores entre os locais, tá bom? Gente, para a aula de hoje é isso. Se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo, tá bom?